Boa noite. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martinez, eu sou professor de Direito e Psicanálise e Psicologia Jurídica. Estou hoje aqui para ministrar essa aula de Direito Penal, especificamente no rito do Tribunal do Júri, que vem tratado e especificado no Código de Processo Penal. No artigo 472 do Código de Processo Penal, e aí peço atenção aos alunos que estão assistindo para que possam estar com o código na mão. No 472, Código de Processo Penal Brasileiro, nós temos praticamente aí a questão do júri, certo? E a sessão do júri. Sabemos que o júri é bifásico e essa é a segunda fase do júri, certo? Então, no 472, nós temos que, formado o conselho de sentença, que são 7 jurados leigos que vão julgar na sessão do júri, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Depois cada um nominalmente vai proceder. Assim o prometo. Assim o prometo. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e aos ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo presidente responderão: assim o prometo. Esse é o artigo 472 do Código de Processo Penal e estamos marcando aqui a sessão do júri propriamente dita, para finalidade específica dos meus alunos que fazem um júri simulado. Parágrafo único. O jurado em seguida receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgar admissível a acusação e do relatório do processo. Da instrução em plenária, artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente do Ministério Público, chamado assistente de acusação, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessivas e diretamente as declarações do ofendido e, se possível, as declarações do ofendido. Por quê? Porque o ofendido pode estar morto. Então não é possível fazer essas declarações. E inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. As primeiras testemunhas a serem arroladas são as testemunhas da acusação. E as perguntas são feitas diretamente às testemunhas. Alterações do Código de Processo Penal, a lei de 11.609 de 2008, certo? Que alterou substancialmente o Código de Processo Penal. Certinho? Vamos lá. Prosseguindo. Artigo 473, parágrafo 1º. Artigo 473, vamos pegar aí. Parágrafo 1º. Artigo 473, parágrafo 1º. Eu estou aguardando para que os acadêmicos possam localizar este artigo. Nós tivemos também a Lei 11.719, de 20/6 de 2008, que também procedeu a alterações. É a 11.719, de 20/6 de 2008. Ela alterou também o Código de Processo Penal. São alterações recentes, já que datam de 2008, certo? Então nós estamos aqui no aguardo ainda dos acadêmicos para que possamos prosseguir, certo? Estamos aqui no aguardo dos acadêmicos para que possamos prosseguir. Vamos nos lembrar que
nós estamos iniciando o processo do júri. Estamos iniciando o processo do júri. E é importante que possamos ter em mente que é muito importante que nós tenhamos todo o procedimento. Vamos iniciá-lo no artigo 472 e já estamos no artigo 473. Certinho? Estamos procedendo a esse trabalho. O artigo 473. Certinho? Artigo 473. Nós estamos já nesse artigo. No artigo 473. Todo mundo com o artigo aí na mão? Pronto? Vamos lá? Prosseguindo. No artigo 473 nós temos aqui, já fizemos a leitura do caput, vamos ao parágrafo 1º. Para inquisição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e antes também do assistente técnico, assistente de acusação. Mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º do artigo 473. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz-presidente. Então, o juiz-presidente deve informar aos senhores jurados que os mesmos poderão formular perguntas que sejam direcionadas ao juiz. As perguntas são formuladas pelo juiz e devolvidas ao juiz. Parágrafo 3º do artigo 473. Nós estamos no parágrafo 3º do artigo 473. As partes e jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimentos dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares antecipadas ou não repetíveis. Certo? Então a questão de acariação, a questão de perícias, certo? O perito nós temos, você já sabe, o perito do juízo, que é o do juiz, e os assistentes técnicos, que são da defesa e do Ministério Público. Poderemos ter 3 peritos: do juízo, assistente técnico da defesa, assistente técnico do Ministério Público. A seguir será o acusado interrogado e, se estiver presente, na forma estabelecida no capítulo 3 do título 8 do livro 1 deste código, com as alterações introduzidas nessa seção. 474, parágrafo 1º. Então, notem que o acusado, ele é o último a ser ouvido. Notem a importância disso. Vamos lá, tem a formulação aí: o acusado é o último a ser ouvido. O acusado é o último a ser ouvido, certo? É bom que frise-se bem essa ideia, porque no passado o acusado era o primeiro a ser ouvido, certo? Mas com a alteração das leis aqui, nós temos que o acusado é o último a ser ouvido, certo? O acusado é o último a ser ouvido, certinho? Então fica bem claro aí essa alteração. E qual o motivo dessa alteração? O motivo é proporcionar ainda mais ao acusado a ampla defesa, para que ele possa realmente se defender. E ele só pode se defender plenamente se ele tiver tido conhecimento do que lhe é imputado, do que lhe é acusado. Qual é a acusação que é feita? Ele tem que perceber essa acusação que é feita, certinho? Perceber sua amplitude para ter a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, certo? É importante que a gente tenha isso em mente. Então,
474, parágrafo 1º, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nesta ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor. Certinho? Parágrafo 2º. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente e cabe ao juiz-presidente informar isso aos jurados. Não se permitirá, parágrafo 3º, do artigo 479, não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessária a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Certinho? Então, o uso de algema não deve ser atribuído ao acusado nem uma prova de sua culpabilidade, nem também uma prova de sua inocência, nem tampouco a falta de uso da algema pode ser caracterizada uma falta de um pressuposto para a sua defesa, que venha beneficiar. Nada vai beneficiar nem a defesa nem a acusação para a integridade do julgamento. Artigo 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estereotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Artigo 475, parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a da gravação, constará dos autos. Artigo 476. Vamos lá, todo mundo com o código aí. Quem está chegando aí, por favor, observar o código. Certo? Quem está aí, peço que, por favor, nós estamos vendo pessoas que estão chegando. Vamos lá, estão chegando, vão ficar coladas aí com o código no artigo agora 476. Por favor, colando no código artigo 476. Artigo 476. Pessoas estão chegando aí, esperamos que possam estar totalmente firmes aí no artigo 476, certo? Vamos lá. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia e das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Cabe aí ao Ministério Público proceder à sua acusação, inclusive com circunstâncias agravantes. 476, parágrafo 1º. O assistente falará depois do Ministério Público, o assistente de acusação. Geralmente é contratado pela família das vítimas. Você tem o Ministério Público e tem um advogado, assistente de acusação, que vai falar depois do Ministério Público. Artigo 476, parágrafo 2º. Aqui trata de ação penal de iniciativa privada. No nosso caso, júri popular, crimes dolosos contra a vida, não é o caso. 476, parágrafo 3º. Fim da acusação terá a palavra a defesa. Parágrafo 476, artigo 476, parágrafo 4º. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunhas já ouvidas em plenários. Certinho? A questão muito importante, vamos prestar atenção, a questão dos apartes. Quando o Ministério Público estiver falando, a defesa poderá solicitar a outra parte, certo? No caso, o Ministério Público está falando, a defesa vai solicitar ao próprio Ministério Público a concessão de uma parte. Se o Ministério Público conceder,
Se o Ministério Público conceder, certo? Se o Ministério Público conceder, ele terá 3 minutos, até 3 minutos, e após o tempo do Ministério Público vai ficar congelado nesses 3 minutos e será restituído pelo juiz. Deu para entender? A defesa pediu uma parte ao Ministério Público. O Ministério Público concedeu. Esses 3 minutos ficarão congelados e o Ministério Público tem direito, ou seja, o Ministério Público não perde esses 3 minutos. Lhe é restituído. Se ficar congelado no cronômetro, ele não perde, lógico, certo? Se não ficar, será atribuído mais 3 minutos. Observação importante para a lei, alterações introduzidas pela lei número 11.689 de 2008. Alterações introduzidas pela lei número 11.689 de 2008, no procedimento do Tribunal do Júri. Alterações introduzidas pela lei número 11.689 de 2008, no procedimento do Tribunal do Júri. 11.689 de 2008 no Tribunal do Júri, certo? Além da lei anterior que a gente já citou aqui, que também alterou a questão processual. Vocês devem ficar atentos para essas alterações, que foi a lei 11.719 de 20/6 de 2008. Também alterou, certo? Vamos lá, prosseguindo. Aqui nós estamos com o artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. No caso do júri simulado, a gente não precisa observar essa questão. No caso do júri simulado, a gente pode fazer a seguinte situação. Como é um júri simulado, a gente pode estabelecer, em regra, 30 minutos para a acusação, 30 minutos para a defesa. E 30 minutos para a acusação, 30 minutos para a defesa. E é importante que se fale que na réplica ou tréplica, nós teríamos 15 minutos para cada parte. Isso o júri simulado, porque é convencionado entre a gente que está fazendo o júri, entre vocês alunos e eu que estou administrando o júri, que é feito exclusivamente por vocês. Certinho? É uma metodologia de aprendizagem, metodologia ativa de aprendizagem, certo? Então, essa questão é tranquila. Vamos lá, prosseguindo aqui agora, nós temos que o artigo 477, parágrafo 1º. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. Parágrafo 477, artigo 477, parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e tréplica, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Artigo 478, vamos observar isso aí, porque pode ser motivo de protestos. Tanto a defesa como o Ministério Público poderá fazer um protesto que vai constar nos autos, certo? E o juiz poderá acatar ou não. Constar nos autos é obrigatório, certo? Constar nos autos se torna obrigatório. Mas o juiz acatar ou não, ele pode deferir ou indeferir. Certinho? É importante que se tenha isso em mente. Então agora vocês já estão pegando aí, já está todo mundo se articulando para pegar o artigo 478. Esse artigo é do Código de Processo Penal. Nós estamos trabalhando no rito do júri, tá? Deixando vocês bem
preparados para o rito do júri, produzindo evidentemente vocês estão, com isso aí vocês estão produzindo a técnica também do direito penal que vocês aprenderam. O direito penal material junto com o processual penal instrumental. Vocês com isso vocês estão realmente assimilando isso de forma rápida e com certeza já poderão estar aptos a desenvolver, após a sua formação na faculdade, possíveis júris em que vocês possam se tornar consultores, possam estar auxiliando o Ministério Público ou a defesa, enfim, é uma qualificação extremamente útil para todos os senhores. Então vamos lá. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: 1. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgar admissível a acusação, certo? As decisões posteriores que julgar admissível a acusação, ou a determinação de uso de algema como argumento de autoridade que beneficie ou prejudiquem o acusado. Inciso 1 do artigo 476. Inciso 2 do artigo 76, ao silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Certinho? É importante que vocês tenham isso. Parágrafo único do artigo 479. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Artigo 480. A acusação e a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda ao jurado solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. 480 é o artigo que nós estamos lendo. Parágrafo 1º. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Notem bem, juiz-presidente. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Parágrafo 2º, isso tudo do artigo 480. Se houver dúvidas sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Parágrafo 3º do artigo 480. Os jurados, nessa fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime, se solicitarem ao juiz-presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Então, notem o artigo 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz dissolverá o conselho de sentença, 7 jurados leigos, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. 481, parágrafo 1º. Me desculpem. 481, parágrafo único.
Se a diligência constituir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias. Notem aí o prazo de 5 dias. Do questionário e sua votação. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. 482, parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, forma afirmativa, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia e das decisões posteriores que julgar admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes, evidentemente que as alegações feitas também em plenário. 483, aí já estamos na quisitação, certo? O juiz vai fazer o quesito, depois vai mandar esvaziar a sala, certo? Uma caixinha que vocês vão colocar as cédulas com sim ou não, e a quisitação vai ser essa daqui, certinho? Então, feita a quisitação, sim ou não, certo? São 7 jurados. Se 4 jurados disserem sim ou disserem não, já estará prejudicado. Não adianta mais o voto dos 3, que não vai mudar a decisão. O juiz para nos 4. Essa alteração foi feita na lei para proteger o sigilo das votações, que é algo constitucional. Vamos lá. Então, os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagados sobre: inciso 1, a materialidade do fato. Inciso 2, a autoria ou participação. 483, observem aí. Inciso 3, se o acusado deve ser absolvido. A pergunta é exatamente essa. O acusado deve ser absolvido? Sim, absolve o acusado. Não condena o acusado. Inciso 4, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. No caso de penal 2, está estudando dosimetria da pena. Deve se fixar nesta linha. Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Inciso 5, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Certo? Então, essas são as perguntas. No caso aqui específico, vou dar até um caso, por exemplo, no caso de Pimenta Neves, todo mundo sabe que a Sandra Gomini morreu mesmo, né? É um fato público e notório. Se por um acaso me perguntar aqui, o juiz julgar de que não ocorreu a materialidade delitiva, os jurados estão julgando contrário à prova dos autos. Então, é caso de nulidade do júri, um eventual recurso. A mesma coisa a autoria. Então, se o juiz também, no caso Pimenta Neves, não julgar, os jurados não entenderem que ele não teve nem autoria nem participação, aí é motivo também de um recurso para o Tribunal de Justiça e, julgando contrário à prova dos autos, será motivo de nulidade do júri e novo conselho de sentença, nova data, novo julgamento. Deverá ser determinado pelo Tribunal de Justiça. No meio disso aqui, eu entendo que pode ser, ao invés da terceira pergunta, o acusado deve ser absolvido, certo? Pode ser antes ou pode ser depois. Pode ser na quarta. O acusado é inimputável, certinho? Pode ser na quarta. O acusado é inimputável. Vamos lá, caso Pimenta Neves, fazer aqui direitinho com a gente. Materialidade do fato. A senhora Sandra Domingues, Sandra Gomindi, foi morta no dia tal. Primeira pergunta, sim ou não? Segunda pergunta, o senhor Pimenta Neves tem autoria ou participação? Sim ou não? Terceira pergunta, essa é decisiva. O acusado deve ser absolvido? Sim, ele deve ser absolvido. Sim, ele deve ser absolvido. Não, ele deve ser condenado. Quarta questão,
O acusado é inimputável? Sim. Se for sim, nós teremos uma sentença absolutória imprópria. Ele deve ser remetido ao hospital psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. Se não, ele foi considerado imputável. Se for considerado acusado, o acusado deve ser absolvido? Não, ele é considerado culpado. E não é considerado inimputável, é considerado culpado. E é considerado inimputável, logo ele vai cumprir a pena dele a ser determinada. Pode ser o regime fechado. Geralmente regime fechado. Vamos lá. Então, o quarto, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Causa de diminuição de pena favorece a defesa. Existe causa de diminuição de pena? Sim, favorece a defesa. Diminui a pena. Não, favorece o Ministério Público. Isso tudo, os jurados devem explicar aos... a defesa e o Ministério Público devem explicar, tanto o Ministério Público como a defesa devem explicar aos jurados nos debates, certo? Se existe circunstância qualificadora ou caso de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Se sim, pró o Ministério Público, a favor do Ministério Público. Se não, a favor da defesa. 483, parágrafo 1º, 483, parágrafo 1º. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Certinho? No terceiro também, se sim, o acusado deve ser absolvido. Se sim, também o acusado deve ser absolvido? Sim, absolvido. Então é o caso de absolvição. Artigo 483, parágrafo 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados, os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, será formulado o quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado. É a terceira questão, ele está repetindo. É o terceiro, inciso 3 do artigo 483, que é repetido no parágrafo 2º do artigo 483. Só observar. 483, parágrafo 3º. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prosseguirá, devendo ser formulados os quesitos sobre: artigo 483, parágrafo 3º, inciso 1, causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Artigo 483, parágrafo 3º, inciso 2, circunstância qualificadora, causa de aumento de pena, reconhecido na pronúncia ou em decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Artigo 483, parágrafo 4º. Sustentada a desclassificação da infração por outra de competência do juiz singular, aí aqueles casos, por exemplo, Cátia Vargas, ela alegou crime culposo. Crime culposo não é da competência do tribunal do júri, porque a competência do tribunal do júri é crime doloso contra a vida, tentado ou consumado. Certinho? Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, pode ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Artigo 483, parágrafo 5º. Sustentar a tese de ocorrência de crime de sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões para ser respondida após o segundo quesito. Parágrafo 6º do artigo 483. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Artigo 484. A seguir, o presidente fará os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Artigo 484, parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz-presidente explica aos jurados o significado de cada quesito. Artigo 485. O juiz, antes de colocar em votação, explica o significado de cada quesitação. Artigo 485.
Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, o jurado, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. No nosso caso aqui, que nós temos o júri, os jurados devem se retirar, todas as pessoas se retiram, só fica o juiz, Ministério Público, defesa, assistente e jurados, certo? Depois volta todo mundo para o juiz anunciar a sentença. Certinho? Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, o jurado, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. 485, parágrafo 1º. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput desse artigo. Parágrafo 2º, aí o 485, parágrafo 2º, parágrafo 1º, na sala de aula é ideal. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput desse artigo. 485, parágrafo 2º. O juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Artigo 486. Antes de proceder à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas células feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim e 7 a palavra não. No caso júri simulado, você pode fazer uma listinha de um papel só, de um lado sim, de um lado não. 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça receberá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Artigo 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizáveis, o presidente determinará que o escrivão registre o termo à votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. 489. As decisões do tribunal do júri serão tomadas por maioria de votos. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente a votação dos quesitos a que se referem tais respostas. Se a resposta do terceiro, do segundo, tiver em contradição à do primeiro, etc, o juiz vai ler e vai repetir aquela que é contraditória. 490, parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por fim da votação. Artigo 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o artigo 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Aí nós temos o 492, que vai ser a sentença. Em seguida, o juiz proferirá a sentença. No caso de penal 2, que trabalhamos muito com dosimetria da pena, observar. No caso de condenação, vamos fazer a dosimetria da pena nas 3 fases. E os senhores terão que ler do artigo 492 até o artigo 493, que nós treinamos exaustivamente em sala de aula, inclusive com casos práticos. Eu espero ter atendido a essa demanda, espero que os senhores possam estar aptos a fazer esse júri e a obter um grande júri com um grande sucesso. O júri simulado, ele é uma metodologia ativa que põe em prática toda a teorização do direito penal e põe em prática todas as questões envolvendo a questão do direito penal, além de já introduzi-los no processo penal com as novas legislações.
além do mais, desenvolve habilidades e competências, seja na escrita, seja na oralidade, seja na retórica, seja no poder de argumentação, além de notas técnicas envolvendo regras e normas do processo penal. Por isso é muito importante a realização do júri simulado que faço em todas as minhas turmas. Quero por demais agradecer aos senhores e até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Não é? Boa noite, good night. Boa noite. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martinez, eu sou professor de Direito e Psicanálise e Psicologia Jurídica. Estou hoje aqui para ministrar essa aula de Direito Penal, especificamente no rito do Tribunal do Júri, que vem tratado e especificado no Código de Processo Penal. No artigo 472 do Código de Processo Penal, e aí peço atenção aos alunos que estão assistindo para que possam estar com o código na mão. No 472, Código de Processo Penal Brasileiro, nós temos praticamente aí a questão do júri, certo? E a sessão do júri. Sabemos que o júri é bifásico e essa é a segunda fase do júri, certo? Então, no 472, nós temos que, formado o conselho de sentença, que são 7 jurados leigos que vão julgar na sessão do júri, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. E depois cada um nominalmente vai proceder. Assim o prometo. Assim o prometo. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e aos ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo presidente responderão: assim o prometo. Esse é o artigo 472 do Código de Processo Penal e estamos marcando aqui a sessão do júri propriamente dita, para finalidade específica dos meus alunos que fazem um júri simulado. Parágrafo único. O jurado em seguida receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgar admissível a acusação e do relatório do processo. Da instrução em plenária, artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente do Ministério Público, chamado assistente de acusação, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessivas e diretamente as declarações do ofendido e, se possível, as declarações do ofendido. Por quê? Porque o ofendido pode estar morto, então não é possível fazer essas declarações. E inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. As primeiras testemunhas a serem arroladas são as testemunhas da acusação. E as perguntas são feitas diretamente às testemunhas. Alterações do Código de Processo Penal, a lei de 11.609 de 2008, certo? Que alterou substancialmente o Código de Processo Penal. Certinho? Vamos lá. Prosseguindo. Artigo 473, parágrafo 1º. Artigo 473, vamos pegar aí. Parágrafo 1º. Artigo 473, parágrafo 1º. Eu estou aguardando para que os acadêmicos possam localizar este artigo. Nós tivemos também a lei 11.719 de 20/6 de 2008, que também procedeu a alterações. É a 11.719 de 20/6 de 2008. Ela alterou também o Código de Processo Penal.
São alterações recentes, já que datam de 2008, certo? Então nós estamos aqui no aguardo ainda dos acadêmicos para que possamos prosseguir, certo? Estamos aqui no aguardo dos acadêmicos para que possamos prosseguir. Vamos nos lembrar que nós estamos iniciando o processo do júri. Estamos iniciando o processo do júri. E é importante que possamos ter em mente que é muito importante que nós tenhamos todo o procedimento. Vamos iniciá-lo no artigo 472 e já estamos no artigo 473, certinho? Estamos procedendo a esse trabalho. O artigo 473, certinho? Artigo 473. Nós estamos já nesse artigo. No artigo 473. Todo mundo com o artigo aí na mão? Pronto? Vamos lá? Prosseguindo. No artigo 473 nós temos aqui, já fizemos a leitura do caput, vamos ao parágrafo 1º. Para a inquisição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e antes também do assistente técnico, assistente de acusação. Mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º do artigo 473. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz-presidente. Então, o juiz-presidente deve informar aos senhores jurados que os mesmos poderão formular perguntas que sejam direcionadas ao juiz. As perguntas são formuladas pelo juiz e devolvidas ao juiz. Parágrafo 3º do artigo 473. Nós estamos no parágrafo 3º do artigo 473. As partes e jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimentos dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares antecipadas ou não repetíveis, certo? Então a questão de acariação, a questão de perícias, certo? O perito nós temos, você já sabe, o perito do juízo, que é o do juiz, e os assistentes técnicos, que são da defesa e do Ministério Público. Poderemos ter 3 peritos: do juízo, assistente técnico da defesa, assistente técnico do Ministério Público. A seguir será o acusado interrogado e, se estiver presente, na forma estabelecida no capítulo 3 do título 8 do livro 1 deste código, com as alterações introduzidas nessa seção. 474, parágrafo 1º. Então notem que o acusado, ele é o último a ser ouvido. Notem a importância disso. Vamos lá, tem a formulação aí: o acusado é o último a ser ouvido. O acusado é o último a ser ouvido, certo? É bom que frise-se bem essa ideia, porque no passado o acusado era o primeiro a ser ouvido, certo? Mas com a alteração das leis aqui, nós temos que o acusado é o último a ser ouvido, certo? O acusado é o último a ser ouvido, certinho? Então fica bem claro aí essa alteração. E qual o motivo dessa alteração? O motivo é proporcionar ainda mais ao acusado a ampla defesa, para que ele possa realmente se defender. E ele só pode se defender
plenamente se ele tiver tido conhecimento do que lhe é imputado, do que lhe é acusado. Qual é a acusação que é feita? Ele tem que perceber essa acusação que é feita, certinho? Perceber em sua amplitude para ter a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, certo? É importante que a gente tenha isso em mente. Então, 474, parágrafo 1º, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nesta ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, certinho? Parágrafo 2º, os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente e cabe ao juiz-presidente informar isso aos jurados. Não se permitirá, parágrafo 3º, do artigo 479, não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessária a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Certinho? Então, o uso de algema não deve ser atribuído ao acusado nem uma prova de sua culpabilidade, nem também uma prova de sua inocência, nem tampouco a falta de uso da algema pode ser caracterizada uma falta de um pressuposto para a sua defesa, que venha beneficiar. Nada vai beneficiar nem a defesa nem a acusação para a integridade do julgamento. Artigo 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estereotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Artigo 475, parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos. Artigo 476. Vamos lá, todo mundo com o código aí. Quem está chegando aí, por favor, observar o código. Certo? Quem está aí, peço que, por favor, nós estamos vendo que pessoas estão chegando. Vamos lá, estão chegando, vão ficar coladas aí com o código no artigo agora 476. Por favor, colando no código, artigo 476. Artigo 476. Pessoas estão chegando aí, esperamos que possam estar totalmente firmes aí no artigo 476, certo? Vamos lá. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia e das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Cabe aí ao Ministério Público proceder à sua acusação, inclusive com circunstâncias agravantes. 476, parágrafo 1º. O assistente falará depois do Ministério Público, o assistente de acusação. Geralmente é contratado pela família das vítimas. Você tem o Ministério Público e tem um advogado assistente de acusação, que vai falar depois do Ministério Público. Artigo 476, parágrafo 2º. Aqui trata de ação penal de iniciativa privada. No nosso caso, o júri popular, crimes dolosos contra a vida, não é o caso. 476, parágrafo 3º. Fim da acusação terá a palavra defesa. Parágrafo 476, artigo 476, parágrafo 4º. A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunhas já ouvidas em plenário.
Certinho? A questão muito importante, vamos prestar atenção, a questão dos apartes. Quando o Ministério Público estiver falando, a defesa poderá solicitar a outra parte, certo? No caso, o Ministério Público está falando, a defesa vai solicitar ao próprio Ministério Público a concessão de uma parte. Se o Ministério Público conceder, certo? Se o Ministério Público conceder, ele terá 3 minutos, até 3 minutos, e após o tempo do Ministério Público vai ficar congelado nesses 3 minutos e será restituído pelo juiz. Deu para entender? A defesa pediu uma parte ao Ministério Público, o Ministério Público concedeu. Esses 3 minutos ficarão congelados e o Ministério Público tem direito, ou seja, o Ministério Público não perde esses 3 minutos, lhe é restituído. Se ficar congelado no cronômetro, ele não perde, lógico, certo? Se não ficar, será atribuído mais 3 minutos. Observação importante para a lei, alterações introduzidas pela lei número 11.689 de 2008. Alterações introduzidas pela lei número 11.689 de 2008, no procedimento do Tribunal do Júri. Alterações introduzidas pela lei número 11.689 de 2008, no procedimento do Tribunal do Júri. 11.689 de 2008 no Tribunal do Júri, certo? Além da lei anterior que a gente já citou aqui, que também alterou a questão processual. Vocês devem ficar atentos para essas alterações, que foi a lei 11.719 de 20/6 de 2008. Também alterou, certo? Vamos lá, prosseguindo. Aqui nós estamos com o artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. No caso do júri simulado, a gente não precisa observar essa questão. No caso do júri simulado, a gente pode fazer a seguinte situação. Como é um júri simulado, a gente pode estabelecer, em regra, 30 minutos para a acusação, 30 minutos para a defesa. E 30 minutos para a acusação, 30 minutos para a defesa. E é importante que se fale que na réplica ou tréplica, nós teríamos 15 minutos para cada parte. Isso o júri simulado, porque é convencionado entre a gente que está fazendo o júri, entre vocês alunos e eu que estou administrando o júri, que é feito exclusivamente por vocês. Certinho? É uma metodologia de aprendizagem, metodologia ativa de aprendizagem, certo? Então, essa questão é tranquila. Vamos lá, prosseguindo aqui agora, nós temos que o artigo 477, parágrafo 1º. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. Parágrafo 477, artigo 477, parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e tréplica, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Artigo 478, vamos observar isso aí, porque pode ser motivo de protestos. Tanto a defesa como o Ministério Público poderá fazer um protesto que vai constar nos autos, certo? E o juiz poderá acatar ou não. Constar nos autos é obrigatório, certo?
constar nos autos se torna obrigatório. Mas o juiz acatar ou não, ele pode deferir ou indeferir. Certinho? É importante que se tenha isso em mente. Então agora vocês já estão pegando aí, já está todo mundo se articulando para pegar o artigo 478. Esse artigo é do Código de Processo Penal. Nós estamos trabalhando no rito do júri, tá? Deixando vocês bem preparados para o rito do júri, produzindo evidentemente vocês estão com isso aí, vocês estão produzindo a técnica também do direito penal que vocês aprenderam. O direito penal material junto com o processual penal instrumental. Vocês com isso vocês estão realmente assimilando isso de forma rápida e com certeza já poderão estar aptos a desenvolver, após a sua formação na faculdade, possíveis júris em que vocês possam se tornar consultores, possam estar auxiliando o Ministério Público ou a defesa, enfim, é uma qualificação extremamente útil para todos os senhores. Então vamos lá. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: 1. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgar admissível a acusação, certo? As decisões posteriores que julgar admissível a acusação, ou a determinação de uso de algema como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Inciso 1 do artigo 476. Inciso 2 do artigo 76, ao silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Certinho? É importante que vocês tenham isso. Parágrafo único do artigo 479. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Artigo 480. A acusação e a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda ao jurado solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. 480 é o artigo que nós estamos lendo. Parágrafo 1º. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Notem bem, juiz-presidente. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Parágrafo 2º, isso tudo do artigo 480. Se houver dúvidas sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Parágrafo 3º do artigo 480. Os jurados, nessa fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz-presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho,
ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Então, notem o artigo 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz dissolverá o conselho de sentença, 7 jurados leigos, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. 481, parágrafo 1º. Perdão, me desculpem. 481, parágrafo único. Se a diligência constituir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias. Notem aí o prazo de 5 dias. Do questionário e sua votação. 482. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. 482, parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, forma afirmativa, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia e das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes, evidentemente que as alegações feitas também em plenário. 483, aí já estamos na quisitação, certo? O juiz vai fazer o quesito, depois vai mandar esvaziar a sala, certo? Uma caixinha que vocês vão colocar as cédulas com sim ou não, e a quisitação vai ser essa daqui, certinho? Então, feita a quisitação, sim ou não, certo? São 7 jurados. Se 4 jurados disserem sim ou disserem não, já estará prejudicado. Não adianta mais o voto dos 3, que não vai mudar a decisão. O juiz para nos 4. Essa alteração foi feita na lei para proteger o sigilo das votações, que é algo constitucional. Vamos lá. Então, os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagados sobre: inciso 1, a materialidade do fato. Inciso 2, a autoria ou participação. 483, observem aí. Inciso 3, se o acusado deve ser absolvido. A pergunta é exatamente essa. O acusado deve ser absolvido? Sim, absolve o acusado. Não condena o acusado. Inciso 4. Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. No caso de penal 2, está estudando a dosimetria da pena. Deve se fixar nesta linha. Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Inciso 5. Se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Certo? Então, essas são as perguntas. No caso aqui específico, vou dar um caso, por exemplo, no caso de Pimenta Neves, todo mundo sabe que a Sandra Gomini morreu mesmo, né? É um fato público e notório. Se por um acaso, me perguntar aqui, o juiz julgar de que não ocorreu a materialidade delitiva, os jurados estão julgando contrário à prova dos autos. Então, é caso de nulidade do júri, um eventual recurso. A mesma coisa a autoria. Então, se o juiz também, no caso Pimenta Neves, não julgar, os jurados não entenderem que ele não teve nem autoria nem participação, aí é motivo também de um recurso para o Tribunal de Justiça e, julgando contrário à prova dos autos, será motivo de nulidade do júri e novo conselho de sentença, nova data, novo julgamento. Deverá ser determinado pelo Tribunal de Justiça. No meio disso aqui, eu entendo que pode ser, ao invés da terceira pergunta, o acusado deve ser absolvido, certo? Pode ser antes ou pode ser depois. Pode ser na quarta. O acusado é inimputável, certinho? Pode ser na quarta. O acusado é inimputável. Vamos lá, caso Pimenta Neves, fazer aqui direitinho com a gente. Materialidade do fato.
a senhora Sandra Domingues, Sandra Gomindi, foi morta no dia tal? Primeira pergunta, sim ou não? Segunda pergunta, o senhor Pimenta Neves tem autoria ou participação? Sim ou não? Terceira pergunta, essa é decisiva. O acusado deve ser absolvido? Sim, ele deve ser absolvido. Sim, ele deve ser absolvido. Não, ele deve ser condenado. Quarta questão, o acusado é inimputável? Sim. Se for sim, nós teremos uma sentença absolutória imprópria. Ele deve ser remetido ao hospital psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. Se não, ele foi considerado imputável. Se for considerado acusado, o acusado deve ser absolvido? Não, ele é considerado culpado. E não é considerado inimputável, é considerado culpado. E é considerado inimputável, logo ele vai cumprir a pena dele a ser determinada. Pode ser o regime fechado. Geralmente regime fechado. Vamos lá. Então, o quarto, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Causa de diminuição de pena favorece a defesa. Existe causa de diminuição de pena? Sim, favorece a defesa. Diminui a pena. Não, favorece o Ministério Público. Isso tudo, os jurados devem explicar aos... a defesa e o Ministério Público devem explicar, tanto o Ministério Público como a defesa devem explicar aos jurados nos debates, certo? Se existe circunstância qualificadora ou caso de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Se sim, pró Ministério Público, a favor do Ministério Público. Se não, a favor da defesa. 483, parágrafo 1º. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Certinho? No terceiro também, se sim, o acusado deve ser absolvido. Se sim, também o acusado deve ser absolvido? Sim, absolvido. Então é o caso de absolvição. Artigo 483, parágrafo 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados, os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, será formulado o quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado. É a terceira questão, ele está repetindo. É o terceiro, inciso 3 do artigo 483, que é repetido no parágrafo 2º do artigo 483. Só observar. 483, parágrafo 3º. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prosseguirá, devendo ser formulados os quesitos sobre: artigo 483, parágrafo 3º, inciso 1, causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Artigo 483, parágrafo 3º, inciso 2, circunstância qualificadora, causa de aumento de pena, reconhecido na pronúncia ou em decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Artigo 483, parágrafo 4º. Sustentada a desclassificação da infração por outra de competência do juiz singular, aí aqueles casos, por exemplo, Cátia Vargas, ela alegou crime culposo. Crime culposo não é da competência do tribunal do júri, porque a competência do tribunal do júri é crime doloso contra a vida, tentado ou consumado. Certinho? Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, pode ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Artigo 483, parágrafo 5º. Sustentar a tese de ocorrência de crime de sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões para ser respondida após o segundo quesito. Parágrafo 6º do artigo 483. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas.
Artigo 484. A seguir, o presidente fará os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Artigo 484, parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz-presidente explica aos jurados o significado de cada quesito. Artigo 485. O juiz, antes de colocar em votação, explica o significado de cada quesitação. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, o jurado, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. No nosso caso aqui, que nós temos o júri, os jurados devem se retirar, todas as pessoas se retiram, só fica o juiz, Ministério Público, defesa, assistente e jurados, certo? Depois volta todo mundo para o juiz anunciar a sentença. Certinho? Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, o jurado, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. 485, parágrafo 1º. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput desse artigo. Parágrafo 2º, aí o 485, parágrafo 2º, parágrafo 1º, na sala de aula é ideal. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput desse artigo. 485, parágrafo 2º. O juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Artigo 486. Antes de proceder à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas células feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim e 7 a palavra não. No caso júri simulado, você pode fazer uma listinha de um papel só, de um lado sim, de um lado não. 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça receberá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Artigo 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizáveis, o presidente determinará que o escrivão registre o termo à votação de cada quesito